Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar uma mensagem, a nossa leitura bíblica, que Deus venha sempre nos surpreender, nos dando muito mais entendimento, conhecimento, sabedoria, revelação da Tua Palavra, para que possamos se encaminhar de forma que nada seja para nós uma dificuldade ou um obstáculo intransponível, mas sejamos a cada dia mais cheios do poder de Deus, da Tua glória, para que qualquer tipo de situação adversa vier sobre nossas vidas, possamos sim atravessar, que sabemos que Jesus estará sempre conosco e que nada poderá nos impedir de chegar ao lugar desejado. E aqui está, em Deuteronômio 19, Deus sempre dando as advertências sobre as palavras, dando a revelação, como deveria ser as heranças, as festas, enfim. E aqui mais uma vez ele fala sobre a cidade de refúgio. Em Deuteronômio 19, vou ler também o 20 hoje, que diz assim: quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra lhes deu, e quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse. Divida em 3 partes a terra que o Senhor, o seu Deus, está dando como herança, e faça nela vias de acesso, para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Este é o caso de um homem que matar o outro, poderá fugir para lá para salvar a vida, se matar o seu próximo sem intenção, sem que houver inimizade entre eles. Por exemplo, se o homem for com o seu amigo cortar lenha na floresta, e levantar o machado para derrubar a árvore, e o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para aquela cidade para salvar a sua vida. Do contrário, o vingador da vítima poderia persegui-lo, enfurecido, e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais, e poderia matá-lo, muito embora este não merecesse morrer, pois não havia inimizade entre eles e ao seu próximo. É por isso que lhes ordeno que separem 3 cidades. Se o Senhor, o seu Deus, aumentar o seu território, como prometeu sob juramento aos seus antepassados, e lhe der toda a terra que lhe prometeu a eles, separe então mais 3 cidades, e isso vai acontecer a vocês se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Façam isso para que não derrame sangue inocente na sua terra, a qual o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e para que não sejam culpados de derramamento do sangue. Deus aqui dando uma direção tão especial para aquele que de forma sem intenção, ele de repente matou alguém. Aqui fala sobre morte. A pessoa realmente ela foi morta, uma situação aconteceu, deu até um exemplo aqui, a qual de repente os amigos foram no mato, cortaram uma lenha, de repente o machado escapou, pegou na cabeça da outra pessoa, matou, porque depende se algum familiar ou outro amigo, qualquer que seja, vai achar então que ele foi realmente assassinado e poderia fazer vingança com as próprias mãos. Então este homem poderia fugir para essa cidade, buscando refúgio, buscando realmente ali o lugar que pudesse estar seguro, e que Deus assim ordenou que se fizesse, para que julgasse a sua causa, ele pudesse falar então da sua inocência, enfim. Então, hoje tem muitas coisas acontecendo, muitas leis acontecem, dos advogados, enfim, toda a parte jurídica, mas a Bíblia é muito clara com relação a tudo isso, né? Porque olha aqui tem o 11, mas se alguém odiar o seu próximo e ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo, e fugir para uma dessas cidades, as autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e vão entregar nas mãos do vingador da vítima, para que morram. Não tenham dele piedade. Elimine de Israel a culpa pelo sangue derramado de forma inocente, para que tudo lhes vá bem. Então você vê, uma pessoa poderia até fugir para lá, mas se o caso está vendo que realmente havia inimizade, ódio, algum problema dessa natureza, e comprovado que a pessoa então ela fez por vingança própria, que ela tinha que pagar com o próprio sangue. Então
A lei era essa, na verdade, olho por olho e dente por dente. Então tinha muitas situações a qual tinham que ser julgados, para que o Israel não ficasse contaminado por esse sangue inocente. E não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho, que os seus antecessores colocaram na herança que vocês receberam, na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que ela tome posse. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante do sacerdote e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, dê-lhe a punição de que ele planejava para o seu irmão. Elimine o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais fará uma coisa dessas entre vocês. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Essa é a lei a qual eu vejo aos meus olhos, de formas naturais, enfim, que realmente é algo bom, quando se há o temor, porque a pessoa, se assim como hoje existe aí no meio social, chamados dos haters, algumas coisas a mais, que as pessoas provocam uma outra, criticam uma outra, julgam, xingam, falam tantas coisas porque não tem uma punidade. Hoje é tudo impune. Hoje muitas coisas as pessoas fazem porque não existe punição neste mundo para essas pessoas, não há temor. Que se tivesse um temor maior, tivesse realmente o temor a Deus de verdade, elas não fariam ou provocariam tal circunstâncias, enfim. Mas então, que são leis a qual foram colocadas no passado, hoje temos nossas leis deste mundo. As nossas leis devemos prosseguir realmente, como diz a palavra também, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então todo temor e honra ao nosso Deus, mas também temer as regras, as leis que foram estabelecidas e assim cumpri-las da forma como Deus ele ordena. Olha aqui também no capítulo 20 de Deuteronômio. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros, um exército maior que o seu, não tenham medo deles, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote vai à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo deles, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. Os oficiais dirão ao exército: alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou, volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra, e o outro a dedique. Alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela, volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra, e outro desfrute da sua vinha. Se alguém tiver comprometido para casar-se e que ainda não recebeu a sua mulher, volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra, e o outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém ainda está com medo e não tem coragem, volte ele para a sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. E quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Vê como isso aqui é interessante, A maneira como Deus ele ordenou pelas leis. Aqui não tinha dedicado ainda ou usufruído ou degustado da sua casa, família, esposa, enfim, tinha que ficar e desfrutar o momento, porque vai para a guerra e morre, o medroso, o covarde, para que não contaminasse toda a tropa, porque o medo contagia, a dúvida contagia, e já tinham tido experiência no passado, como foram tão contagiados por essa negatividade, esse medo que eles tiveram de enfrentar o gigante. Mas aqui, mais uma vez, o sacerdote deixou bem claro: vão e Deus será com vocês, ele vai na frente de vocês na batalha, na guerra. E assim, tudo foram feito da forma como Deus ordenou. E quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie primeiro uma proposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem e abrir as suas portas, serão seus escravos, e se sujeitarão
a trabalhos forçados. Mas se ele recusar a paz e entrar em guerra contra vocês, se tinha a cidade. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-las em suas mãos, mate ao fio da espada todos os homens que nela houver. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo que achar a cidade será de vocês. Vocês podem ficar com o despojo dos seus inimigos, dados pelo Senhor, o seu Deus. E é assim que vocês vão tratar todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Então Deus deu uma ordem, uma ordenança, para que matasse apenas os homens, não as mulheres e não as crianças, e tomar o despojo de tudo e fazer conforme eles bem desejavam. Contudo, na cidade das nações que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, não deixe vivo nenhum ser que respira, conforme a ordem do Senhor, o seu Deus. Destrua totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, senão eles vos ensinarão a praticar as suas coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. E quando sitiar a cidade for por longo período lutando contra ela para conquistá-la, não destrua as árvores dessa cidade a golpe de machado, pois vocês vão poder comer as suas frutas. Não as derrubem. Por acaso as árvores são gente, para que vocês possam as sitiar? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem o cerco, até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Olha as ordenanças de Deus. A palavra que veio para que na guerra pudesse usar até árvores, mas não aquelas que fossem frutíferas, que dariam fruto para eles, para que na guerra pudessem comer, se alimentar, enfim, mas aquelas que fossem boas para o cerco, né, para poder realmente destruir toda a cidade, que a guerra estava longa, então eles poderiam fazer. Mas ele deixou aqui realmente uma lista de um povo que tinha que ser totalmente destruído. Os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São povos que Deus normalmente se agradou das suas obras e das suas práticas repugnantes. Então, precisamos ter esse discernimento, entendimento, para jamais ser roubado, ser saqueado e envergonhado, porque Deus ele é fiel em tudo aquilo que Ele ordena, que Ele manda, e assim precisamos obedecer-lhe em tudo, sempre em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos clamar mais uma vez ao nosso Deus, para que Ele se revele ainda muito mais de forma profunda em nossa alma, em nosso coração, e que tudo seja feito de uma forma que Ele veja realmente a nossa vida de forma que Ele se agrade, e que nada seja um impedimento para que possamos viver o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Amém? Deus amado Pai, mais uma vez eu peço, eu oro, eu clamo pela Tua justiça, a falar conosco, a nos orientar acerca de tudo, e que a Tua paz, meu Pai, a Tua paz, ela venha reinar de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural, a nos abençoar, nos prosperar, nos fazer vitórias e respostas. Deus amado, eu peço mais uma vez, nos consagra ao Senhor, que sejamos altamente, Deus, recompensados, transformados, abençoados, e que nada, meu Pai, possa nos impedir de chegar ao lugar desejado. Então peço a sua bênção, e eu dou a minha bênção sempre, com a certeza da vitória e da resposta que vai ser abundante sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, tenha um dia maravilhoso, glorioso como sempre, uma tarde, uma noite abençoada, seja um dia de muitas bênçãos derramar sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode compartilhar essa mensagem, dá aí o seu like, para que a gente possa alcançar mais almas, aí pelo YouTube, pelo Facebook, enfim, a maneira que você puder realmente fazê-lo, compartilhando e abençoando outras pessoas, sempre em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus.